todas e a todos. Eu sou o William Casarim, diretor criativo de conteúdo do Festival Digital de Economia Criativa, Sustentabilidade e Inclusão. E agora a gente começa um talk sobre dimensões criativas nos pilares da acessibilidade, inclusão e diversidade. Eu sou branco, cabelos e olhos castanhos, estou usando uma camiseta preta e atrás de mim tem uma parede branca. Hoje nós recebemos como convidados para esse talk Jéssica Sandin, diretora de RH do Nubank, Cid Torquato, CEO do Icon Libras, Mônica Orcioli, diretora executiva da Anima Educação e reitora da Universidade de São Judas, e Marcos Novello, gerente de programas do Facebook. Então, eu vou convidar a cada um para se apresentar, falar da sua trajetória, da sua carreira, e depois teremos 20 minutos de talk, de bate-papo entre todos, falando sobre acessibilidade, inclusão, diversidade e temas que estão dentro desse contexto. Então, Jéssica, você é a nossa primeira convidada a se apresentar, por favor. Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, participar desse talk, estou super ansiosa para escutar e aprender com todo mundo que está aqui. Como o William me apresentou, eu sou a Jéssica Sandin, sou uma mulher negra, brasileira de São Paulo. Me descrevendo, eu sou uma mulher negra de pele retinta, de cabelos crespos, escuros, castanhos escuros, e de olhos castanhos escuros também. Hoje eu estou vestindo uma roupa rosa pink, bem cheguei. Estou aqui na minha sala com a parede branca e tem um quadro preto aqui na minha lateral direita. Hoje eu atuo como diretora de RH no Nubank, estou no Nubank há um pouquinho mais de um ano. Anteriormente ao Nubank, eu era diretora de RH na Mastercard e tive a experiência de viver expatriada por 2 anos no México, cuidando de México e Centro-América. Antes da Mastercard, eu também tive a oportunidade de trabalhar sempre em RH, em outras empresas, startups de tecnologia, que me propiciaram a experiência de ter algumas vivências internacionais em diferentes países, tanto da América Latina como da África. Além de executiva de RH, eu também sou mentora de carreira, participo de programas lindos, especialmente voltados para mulheres e para mulheres negras. Eu também sou esposa, tutora do Zé, que é o cachorro mais atrapalhado do mundo. Eu tive que guardar ele aqui para ele não ficar atrapalhando a nossa gravação. Nos últimos anos, eu tenho orientado muito a minha carreira e a minha energia para buscar diferentes maneiras de abrir caminhos e dar acessos às pessoas que não necessariamente teriam esses acessos de forma natural, exatamente pelas desigualdades estruturais que a gente tem na nossa sociedade. Eu vejo as mentorias como uma ferramenta muito poderosa de inclusão e muito poderosa de transformação social, principalmente no mundo corporativo, que é onde eu atuo e onde eu tenho a minha vivência. Graças a relações de mentoria e de apoio de outros executivos é que eu tive a oportunidade de desenvolver a minha carreira corporativa, de desenvolver a minha carreira executiva. E hoje eu entendo que eu carrego essa mesma responsabilidade e esse mesmo privilégio de ser facilitadora e abrir caminhos, abrir portas para outras mulheres negras que vêm do meu lado ou depois de mim. Eu entendo que não necessariamente o meu ponto de partida foi o ponto de partida mais justo, mais fácil, mais alinhado com o ponto de partida de outras pessoas, de outras mulheres, de outros homens brancos, mas com certeza eu já prossegui um caminho bastante longo e a minha jornada eu quero muito que sirva de ponto de partida para as que virão depois de mim. Então, nos últimos anos eu tenho orientado bastante a minha carreira, os meus contatos, os meus acessos, as minhas interações, para poder transbordar isso para a minha comunidade também e fazer o mundo corporativo mais, um reflexo mais real da nossa sociedade, um reflexo mais real e não só um recorte muito específico da sociedade brasileira como é hoje, Em muitos ambientes corporativos a gente olha para o lado e parece que a gente está em outro país, em outra cidade, E eu acho que o mundo corporativo
está aí, obviamente, para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro servindo à sociedade. A gente só pode servir à sociedade que a gente entende e que a gente representa, tendo parte dela como formadora de opinião e de decisões dentro do mundo corporativo. Então, acho que é isso da minha parte. Muito bom. Jéssica, até aproveitando um pouco o gancho, eu queria que você falasse um pouquinho, até por você ser internacionalista, termos estudado juntos, né? Qual a tua visão e percepção em relação à tua experiência internacional profissional, dos programas e iniciativas dos outros países em relação ao Brasil? E tem algumas pesquisas, e até a Price divulgou recentemente um relatório, em que vários CEOs foram entrevistados, em que o Brasil está quase 10 pontos atrás em relação ao mundo na questão de inclusão. Então, como que você vê essa questão, como nós estamos e o que ainda pode ser feito, enfim, para acelerar esse processo? Perfeito. Eu acredito muito em duas decisões ou duas atitudes. A primeira é a decisão e a atitude da educação. Né? Eu acho que falta muita educação e conhecimento da nossa história, de por que a gente é como a gente é, o que gerou a composição social, econômica, política que a gente está hoje, né? E a partir do momento em que você entende a sua história, em que você entende os caminhos que te trouxeram para onde você está hoje, você entende como você pode desenhar novos caminhos para o futuro, caminhos de transformação, de correção, de ajuste, de evolução, de melhoria de tudo que foi e que é hoje. Então, eu acho que a atitude e a decisão de se educar e se colocar num papel de eu não sei e eu sou parte do problema, mas também posso ser parte da solução, eu acho que é uma decisão que falta para nós, brasileiros, principalmente no mundo corporativo, para a gente tomar essa decisão e se empoderar, tanto da responsabilidade, como da responsabilidade de ser parte da solução e não só parte do problema, né? Ultimamente eu tenho... Acho que todo mundo aqui tem percebido muito as pautas de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, vem efervescendo, e eu acho que a gente precisa trazer tudo isso para a superfície, mas, ao mesmo tempo, isso tem gerado uma atitude muito defensiva, né, das pessoas de não quererem ser parte do problema, né? Não, eu sou pró tal coisa, ou então eu apoio, ou então eu sou anti tal coisa, mas para você ser anti alguma coisa, primeiro você tem que entender onde que você está e por que hoje você faz parte do problema, para então você ser parte da solução. Então, acho que esse pilar decisório, consciente de educação, para mim, é a primeira coisa que faz muita diferença, né? E como brasileiros, a gente, por N motivos, por N razões, a gente não conhece a nossa história de verdade, né? A gente não conhece a nossa composição, o nosso DNA histórico, antropológico, geográfico, social, político. Então, se a gente não conhece a nossa história, como a gente vai saber quem a gente é e quem a gente quer ser, né? Então, é uma questão muito profunda de identidade, da gente se empoderar da nossa identidade, com tudo de bonito e tudo de feio que tem, para, a partir desse nível de consciência, a gente potencializar o que tem de bonito e trabalhar atacando tudo que tem de feio. E a segunda parte, eu acho que é a intencionalidade. Né? A partir do momento que você tem consciência, você carrega aquela responsabilidade do conhecimento, da consciência, e você precisa ser intencional na mudança que você quer gerar. Né? Você tem que realmente querer ser parte da solução e não somente estar ali do lado do bem, né? Mas qual é o seu papel e o que eu posso fazer na minha conduta do dia a dia, né? No holofote ou por trás das câmeras, estando sozinha com a minha família, com o meu time, com os meus amigos, com o meu chefe, com os meus colegas, com os meus clientes, que pode ser propulsor da mudança, é você ser intencionalmente parte da mudança. Então, para mim, essas duas atitudes, a atitude de se educar e se conhecer, para então ser intencionalmente parte da mudança, eu acho que é o que faz muita diferença do quanto um país ou uma sociedade está à frente ou atrás na agenda de diversidade, inclusão e sustentabilidade também.
Perfeito, Jéssica, super obrigado. Daqui a pouco voltamos com mais questões a discutir, né? E agora eu gostaria de convidar o Cid Torquato para falar um pouco sobre a sua experiência até como secretário municipal da pessoa com deficiência, sobre políticas públicas, e também queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, Cid, que é super interessante e está dentro da questão da inclusão. Por favor. Bom, para começar, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, tá? com essa turma, né, que com certeza vai gerar uma discussão muito bacana. Pessoas que algumas eu conhecia de longe, outras não bem conhecia, mas através de vocês eu fiquei sabendo quem eram e vi o trabalho muito legal que fazem. A Jéssica, por exemplo, falou muito do que da própria agenda, muito se assemelha do que a Jéssica falou com a agenda da pessoa com deficiência. A agenda da pessoa com deficiência é a agenda mais difícil que tem. Eu digo que a pessoa com deficiência, em termos de políticas públicas, historicamente, tem último lugar nas prioridades orçamentárias e é o segmento da sociedade mais vulnerável, o segmento identificando. Então, é um caso, quer dizer, presto muito do que a Jéssica falou, para falar da causa da pessoa com deficiência, né, que são causas de inclusão, em muitos momentos parecidas, elas se cruzam, até porque tem muitas pessoas com deficiência negras, né, pretas, a gente mora num país que autodeclaradamente metade da população e me ensina aí, Jéssica, por favor. Eu falaria agora preta ou negra? Preta. Então, metade da população. Isso como é que chama isso? Quer dizer, que a própria pessoa diz que cor que ela tem, porque, na verdade, no real seria muito mais. Ser branco, ainda que só na carteira de identidade, que não tem uma relação direta com a própria pessoa, ainda, né, faz sentido. Um país que está tão atrasado em termos de inclusão, né, de um modo geral, das minorias ou das maiorias e por aí vai. Né? Então, essa agenda da diversidade é uma agenda muito complexa, porque ela passa, a gente trata, né, nas corporações, nas entidades, como algo meio filosófico e teórico, mas ela tá muito, depende muito das condições sociais mesmo. Não dá para promover a inclusão de ninguém se o conjunto da sociedade e o próprio segmento não se incluem também economicamente. Então, e, de novo, pessoa com deficiência é o último da lista. Nem entra, em geral, na lista de diversidade das empresas. Tem lá, você que é de RH, Jéssica, tem a caixinha do PCD de um lado e agora, nos últimos tempos, vem florescendo essa discussão totalmente muito super necessária da diversidade. E nem sempre deficiência é lembrada nem no contexto da diversidade. Então, é uma causa complexa. Nós, no Brasil, avançamos muito em termos de direitos das pessoas com deficiência nos últimos 20 anos. Né? Você tem a convenção, além de várias leis locais, você tem a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006. O Brasil é signatário da Convenção com status, inclusive, constitucional, né? o que foi estabelecido por aquela convenção, mas ainda não é aplicado, de fato, integralmente. Mais recentemente, em 2015, foi criada a LBI, aprovada no Congresso, sancionada pelo Presidente da República, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que faz uma tentativa de trazer para a legislação brasileira a Convenção da ONU e concentrar, né,
num documento jurídico só, várias leis que estavam dispersas no Brasil. Então, hoje é uma grande conquista em termos de direito das pessoas com deficiência. Mas ainda é pouco, né? A lei foi aprovada, entrou em vigor em 2016. Isso quer dizer pouco, né? Porque lei em vigor não quer dizer necessariamente lei praticada, lei obedecida, lei exigida, né? Ela muitas vezes é lei esquecida. E daí a gente entra na questão que é muito importante, né? Quando você fala de inclusão em geral, dos movimentos sociais, né? A importância dos movimentos sociais, das associações, dos grupos, sei lá, todos os tipos de organização social em prol, né, das políticas públicas ou em prol da inclusão de algum segmento, muito importante nesses momentos, porque a pressão desses agentes que traz mudanças, muitas vezes, principalmente quando você precisa de pressão política. Na pessoa com deficiência, as nossas entidades poderiam ser mais fortes, poderiam ter mais dinheiro para bancar as idas a Brasília, contratação de advogados. Né? Então, eu venho trabalhando com essa questão nos últimos 13 anos, depois que eu quebrei o pescoço. Eu antes era executivo de mercado, na área de tecnologia. Eu tinha empreendido um pouquinho aqui de um lado, trabalhado em algumas startups de outro, vivido o boom da internet lá em 2000, 99, 2000, e quebrei o pescoço em 2007, numa viagem para um evento de tecnologia na Croácia, para facilitar um pouco o trâmite. Aí eu quebrei o pescoço e mudou a minha percepção sobre tecnologia. Eu estava dizendo, brincando com o que eu estava falando antes, tecnologia é inovação e criatividade, né, e respeito à diversidade, e, inclusive, né, tangendo sustentabilidade também, vem no nosso caso, de pessoa com deficiência, em tecnologia assistiva. E a Joyce estava dizendo que ela queria criar um prêmio de tecnologia assistiva. Não, de fato não existe no Brasil, e eu não conheço nenhum grande prêmio internacional aí bacana de tecnologia assistiva. É uma boa ideia. Mas via tecnologia assistiva, a reabilitação, né, o conjunto de reabilitação, tecnologia assistiva né, e capacitação para o trabalho, a educação, basicamente, que são a minha receita de bolo para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, tecnologia, inovação, via tecnologia assistiva, capacitação, é um problema estrutural do Brasil, falta de capacitação, nem entre as pessoas com sem deficiência, brancas ou whatever, eles têm capacitação suficiente. Então, uma questão nacional. E a terceira, né, movimentos sociais, pressão, atuação política. Né, a coisa não vai acontecer se não tiver, né, se não tiver pressão política, se não tiver ação coordenada, né, de vários elementos da sociedade para vencer, né, o reacionarismo, né, o preconceito, o capacitismo, né, que graça, né, que domina, infelizmente, o pensamento, a atitude das pessoas em geral, né, da sociedade mais profunda. Não sei se era por aí, né, tentei fazer o link tentei não, porque é o link real, né, principalmente eu não estaria aqui se não fosse por tecnologia assistiva, né, se não fosse por causa da minha cadeira de rodas, eu poder acionar o tablet com o mouse
com o joystick da minha cadeira, né, ligar e desligar, e com os comandos de voz que a gente tem em casa. Né, então, isso ainda é pouco valorizado no Brasil. Um convite como esse para eu vir falar entre designers e profissionais de áreas ligadas ao design é um convite né, ao fomento, à promoção da tecnologia assistiva no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Sou o Cid Torquato. Cid, muito obrigado. Nós admiramos muito o seu trabalho, sua história, trajetória. Estamos muito felizes de tê-lo conosco nesse momento. Daqui a pouco também voltamos para continuar um bate-papo. Então, agora, nós temos Mônica Orcioli, diretora executiva da Anima Educação e diretora da Universidade de São Judas. Mônica, a gente gostaria até que você abordasse um pouco a questão de como a inclusão e a diversidade está sendo levada para dentro do ambiente acadêmico, né? E também por ser considerada uma das 40 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, essa questão de gênero também no setor privado e no setor acadêmico, né? E também agradecer pelo apoio da São Judas ao festival e de toda a sua equipe, a Rome, diretora dos campos Vila Leopoldina e Butantã, ao Natan também, toda a equipe de marketing, enfim. Estamos muito felizes também com isso. Pessoal, em primeiro lugar, gostaria de dar boa noite, dar as boas-vindas e dizer que esse programa, quem sabe faz ao vivo. Começou uma tempestade aqui agora, acabou a luz, então eu consegui fechar as janelas, mas o vento está tão forte que eu estou segurando aqui a janela para não... Mas é com muito prazer que eu estou aqui e falando um pouquinho sobre diversidade, sobre inclusão. Eu estou no escuro, né? Eu estou me sentindo agora, só coloquei a câmera do celular, eu me sinto agora como muita gente se sente, né? No escuro, porque as minorias, em geral, elas não são vistas, né? Elas passam como se elas fossem transparentes. E eu falo minoria, diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de idade, porque hoje eu me considero também parte de um outro grupo de minorias, pessoas mais velhas, né? Eu tenho mais de 50 anos, e que, em geral, não são mais aceitas no mercado de trabalho. Sem falar, como o Cid falou, pessoas com problemas de dificuldades de mobilidade física, né? Não problemas, porque nós superamos. Vocês estão ouvindo, né? Os trovões. E é muito difícil, né? É muito difícil porque a sociedade, ela não se dá o trabalho de enxergar aquilo que é diferente dela. Então, nós vivemos durante séculos, durante milênios, com o mesmo padrão, né, de beleza, de estética, de design. E, graças a Deus, nos últimos 20 anos, nós estamos sendo capazes de desconstruir tudo isso. E eu fico muito feliz, né, como mãe de 2 filhos que já são adultos, de perceber como essa geração ela encara, né, todos esses itens como a necessidade de equilíbrio da nossa sociedade. A sociedade mais diversa e inclusiva. Não adianta ser uma coisa ou outra, nós precisamos, é o compromisso que nós temos com a nossa história. Então, a Jéssica falou bem, né, sobre a diferença da forma em que nós encaramos, né, em que nós lidamos com o tema diversidade versus outros países e etc. Por séculos, nós negamos a nossa história. E agora é o momento certo, nós já estamos muito atrasados. É o momento de nós fazermos a nossa parte para reduzir esse gap,
Porque se nós continuarmos na velocidade que nós estávamos, iam demorar outros 3, 4 séculos para a gente ter um nível de diversidade minimamente aceitável. Portanto, nós temos sim, todos nós, que trabalhar incansavelmente, fazer que em cada 2 anos nós possamos avançar 20, que em cada 5 anos nós possamos avançar 50, que a cada 10 anos nós possamos avançar 100. Então, eu acho que eu já há muito tempo no mercado de trabalho, eu sei que eu sou uma minoria, mas eu sei, acima de saber que eu sou minoria, eu sei da minha responsabilidade de fazer essa diferença e de mudar esse status quo. Então, eu acho que a oportunidade que especificamente eu estou tendo na Ânima e à frente da Universidade São Judas, que é uma instituição que tem como um dos principais pilares a diversidade e inclusão e a conexão coletiva, é a coisa mais preciosa que uma profissional pode ter, é um presente na minha vida. E eu espero poder retribuir essa oportunidade com mais iniciativas, com mais atividades que busquem cada vez mais transformar o nosso país pela educação. Nós temos um programa lindo chamado Plurais, que não foi desenvolvido por nenhuma consultoria externa, foi desenvolvida por nós, né, as pessoas que trabalham no Grupo Ânima, na Universidade de São Judas. E que, nesse primeiro momento, visa basicamente o eixo da diversidade racial. Aí, um pouco mais para frente, eu vou dar mais detalhes, ok? Mas muito obrigada por estar aqui. Espero que vocês estejam me vendo. Estamos. Mônica, super obrigado. Até faço um comentário que eu visitei um dos campus da São Judas, o Butantã, e fiquei, assim, admirado quando eu vi os banheiros unissex. Mas a gente pode falar do projeto mais para frente. Muito obrigado. Imagina. Agora, nós teremos o Marcos Novello, gerente de programas do Facebook, também para falar um pouquinho da sua trajetória, formação, questão profissional, sobre os programas que você lidera na questão de diversidade e inclusão, e agradecer pela participação, Marcos. Obrigado, William. É um prazer estar aqui e um prazer estar com pessoas tão fortes em cada mercado para compartilhar sua história. E assim como a Jéssica mencionou no início, vai ser incrível poder aprender com cada um de vocês. Vou começar me descrevendo para fazer uma autodescrição. Eu sou Marcos Novello, branco, loiro, uso 2 aparelhos auditivos, estou em casa, num ambiente fechado, com um quadro colorido geométrico com um plano de fundo. Também visto uma camisa preta e, curiosamente, é o que eu uso todo dia. Sempre uso uma camisa preta, acho que facilita liberar a mente para pensar em novas ideias. Falando do Facebook, da minha trajetória, eu atualmente atuo como gerente de programas de vendas do Facebook, programas da América Latina, pensando em pequenas e médias empresas, como a gente cria a plataforma e ajuda que elas tenham sucesso anunciando na plataforma. Além de ser gerente de programas, eu também lidero e sou cofundador do grupo de pessoas com deficiência do Facebook e de um grupo de pessoas com deficiência que abrange diversas empresas de mercados distintos, como tecnologia, financeiro, farmacêutica, médico e bens de consumo. Nessa trajetória, ao longo de 10 anos no mundo corporativo, eu me vi muito no que cada um mencionou anteriormente, na questão de representatividade, na questão da cultura e na questão de como que no mundo corporativo a gente tem que ter um reflexo da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade é isso, é diversa, ela é plural, ela é múltipla. E muitas vezes no mundo corporativo, nessa trajetória de 10 anos, eu não via essa representatividade tão clara dentro dessas paredes. E esse foi o principal gatilho para que eu criasse esse grupo de discussão entre empresas e profissionais para realmente começar a mudar o mercado. Uma
um projeto por vez, uma estratégia por vez, e a gente realmente mudar a forma como a gente enxerga o grupo de pessoas com deficiência. O Cid Torquato também mencionou muito o quão que essa pauta acaba sendo deixada para o final, nas estratégias, e é uma pena, porque quando a gente fala de inovação, e eu não vou falar só de pessoas com deficiência, vou falar de diversidade como um todo, o que lidera a inovação nas empresas e no mercado de hoje em dia são esses grupos que têm um olhar para fora da caixa. Porque no final é isso que as empresas precisam, é que a sociedade precisa, que a gente pense em soluções voltadas para a sociedade a qual a gente atende. E a gente só consegue pensar nessas soluções, nessas inovações, quando o grupo interno é tão diverso quanto. Então a gente não consegue criar os insights, os gatilhos, para propor soluções que são mais adequadas. E quando a gente pensa no cenário de pessoas com deficiência, 20% da população mundial tem pelo menos uma deficiência. Dentro desses 20%, esse número em si já é bem expressivo, porque quando a gente olha para a população que existe no mundo hoje em dia, 20% é maior que a população da China. E quando a gente olha para essa população e a gente dá em lugares físicos, até no mercado, na farmácia, no restaurante, no cenário não pandêmico, a gente tem essa convivência offline, vamos dizer assim, a gente não vê esses grupos 100% representados também nesses lugares. Quando a gente vai num parque, no Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, quantos por cento daquelas pessoas que estão usufruindo daquele espaço possuem uma deficiência? Ou numa empresa, numa sala de reunião, quantos por cento daquelas pessoas que estão tomando as decisões também possuem uma deficiência? E quando a gente fala de inovação, isso é primordial, porque 20% que também tem a oportunidade de ser cada vez mais atendido pelas empresas. E, como eu falei no começo, a gente só consegue realmente pensar nas soluções quando a gente tem uma equipe diversa pensando nelas. Eu não consigo pensar numa solução que vai atender uma trajetória de vida pela qual ou eu não fiz parte, ou eu não tenho contato. E eu preciso ter isso para poder ajudar as pessoas da melhor forma. E quando a gente pensa no aspecto de pessoas com deficiência especificamente, é curioso porque eu uso 2 aparelhos auditivos e muitas vezes eu escutei: ah, mas você não parece que usa, ou muitas vezes eu tive vergonha de usar. E eu usava o cabelo um pouco maior para cobrir os aparelhos. E hoje em dia todo mundo quer ter um AirPod e ter o AirPod pendurado na orelha o dia inteiro. Então até a gente pensa na representatividade, do quanto que é importante a gente se ver e a gente olhar para as pessoas que estão ou nas empresas, ou nos espaços físicos, ou a gente pensa em qualquer corporação, né? Não só empresa, setor privado, mas setor público, educacional, hospitais. Como que a gente consegue se enxergar? Tem um ditado em inglês que eu adoro, que fala, vou traduzir para português: você não pode ser o que você não pode ver. E é isso, a gente precisa ver, a gente precisa ter contato, a gente precisa trocar experiências para a gente entender como que nós, como seres humanos, podemos ser. Quais são as possibilidades da dimensão criativa que um ser humano pode alcançar e se aperfeiçoar ao longo da vida. Eu concordo com o que todo mundo mencionou até agora. A gente só tem economia criativa, diversidade, inovação, sustentabilidade, quando a gente traz esses assuntos para a pauta e compartilha juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Marcos, muito obrigado. E eu já aproveito para fazer uma outra pergunta para você. A economia criativa, ela é formada, na sua maior parte, por pequenos negócios, né? São pequenos negócios criativos, às vezes empreendedores individuais, enfim. Como que esses empresários, né, pequenos negócios, podem inserir programas de diversidade e inclusão, tendo uma estrutura pequena, não como uma estrutura grande, uma empresa de tecnologia e inovação, mas que ele possa, sim, fazer uma transformação, mesmo sendo pequeno?
Então, seria uma dica para levar para esses pequenos empreendedores, criativos e pequenos empresários. Obrigado pela pergunta, William. Eu vou compartilhar um pouco da experiência de uma grande corporação e como que isso pode ajudar o pequeno empresário. Quando a gente pensa nos aspectos de pessoas com deficiências, a deficiência em si, ela também traz um superpoder. Então, existem empresas que contratam pessoas com síndrome de Down e espectros de autismo para terem programadores escreverem códigos por horas e horas, porque eles têm uma capacidade de concentração que é incrível. Eu não conseguiria ter essa capacidade de ficar 3 horas olhando uma linha de código, linha por linha, sem passar o olho para fora da tela. E esses profissionais conseguem. Agora, olhando para o pequeno e médio empresário, eles têm pequenas e médias empresas fazendo projetos incríveis no mercado brasileiro. A gente tem uma empresa chamada Chefes Especiais, que é uma empresa de gastronomia, que 100% da força da empresa é composta por chefes com autismo, com síndrome de Down, e eles, eu vou começar, é muito legal o projeto, eu super recomendo que vocês procurem depois. E eles, basicamente, empregam esses profissionais, capacitam, e esses profissionais passam a incorporar grandes redes de restaurantes em São Paulo e fora de São Paulo. Então, quando a gente olha na inovação, esses chefes, eles trazem uma bagagem, uma sensibilidade com o cliente que pessoas com síndrome de Down possuem, essa conexão com o cliente. E esse que é o superpoder. Então, é sempre olhar a deficiência, não como a deficiência, mas qual que é o superpoder que eles também trazem. Essa é a minha maior dica para os pequenos e médios empresários. Perfeito, Marcos, super obrigado. Pessoal, e como é um talk, quem quiser participar também, contribuir, enfim, está aberto. Idi, eu gostaria de pedir que você se audiodescrevesse, porque faltou no início, e depois que você comentasse um pouquinho sobre o que o poder público pode fazer de políticas públicas para auxiliar a iniciativa privada em ações afirmativas para a inclusão, diversidade em todos os aspectos. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu sou um homem pardo de 57 anos de idade. Estou semi-calvo, o que eu tenho de cabelo é grisalho. Estou com uma camiseta branca e atrás de mim, sentado na minha cadeira de rodas, atrás de mim está a sala da minha casa. Bom, pergunta muito boa no poder público. O grande poder de transformação, né, para esses grupos minoritários e para a questão da pessoa com deficiência em particular, é o poder público. É ele que hoje conseguiria, são os agentes públicos, promover as maiores mudanças. Em que sentido, por exemplo? Principalmente executando, quando você está no executivo, certo? Você fazendo políticas públicas que sejam de fato inclusivas, você direcionando dinheiro para isso, porque o que falta, no fim das contas, é dinheiro, né? E no ponto de vista da fiscalização, Ministério Público, procuradores e órgãos de fiscalização. Isso tem que ocorrer, e não ocorre. Em geral, a gente sabe como é o loteamento de cargos, e muitas vezes os cargos que deveriam ser reservados para pessoas com deficiência, nas empresas ou principalmente nos governos, são dados para, sei lá, qualquer parceiro político, ou seja, sai numa negociação política e muitas vezes não é ocupado pelas pessoas com deficiência. Isso é muito importante. Esse protagonismo. Né? Um momento importante disso foi na gestão aí passada da prefeitura, quando eu tinha deficiência, eu era secretário, e a Marinalva, que também tem uma deficiência, é secretária adjunta. Em geral, isso não acontece. Já, de novo, não está acontecendo. Outra questão que atrapalha muito é a descontinuidade de gestores e de políticas. Você muda um secretário, muda um assessor, muitas vezes, você desconstrói, não é nem desconstrói, porque desconstrói você destrói
uma série de ações, programas que estavam sendo feitas e vão recomeçar tudo de novo com aquele povo que chegou não sabendo nada. Então, de novo, eu acho, não quero dar um cenário negativo, não, ou pessimista. As coisas, né, o mundo vem melhorando, o Brasil vem melhorando, mas muito menos do que poderia. A gente tem vícios intrínsecos que atrapalham esse processo. Eu citei aqui alguns para você agora, mas eu posso estar mais atrapalhando essa inclusão, esse protagonismo, né, esse empoderamento da pessoa com deficiência. De novo, na prefeitura, eu fiz, modéstia às falas, uma gestão exemplar. Eu quero, inclusive, estou trabalhando num livro que vai relatar a gestão, porque ela mostrou uma que deu ela foi uma gestão contra todos esses elementos que eu falei agora, né, de contrários. Né? A gente fez uma gestão de continuidade, uma gestão com começo, meio e fim. Eu fui ver em 2019 agora, quanto a gente foi pegar o planejamento inicial, tudo que foi planejado foi feito, ou seja, uma gestão que valorizou a tecnologia, show de acessibilidade digital, acessibilidade comunicacional. Então, espero que fique, né, alguma coisa desse legado, que as políticas andem para frente, não tem que recomeçar de lá de trás outra vez e andar de novo tudo que já foi andado. Então, né, acho que é um pouco disso. Perfeito, Cid. Muito obrigado mais uma vez. Daqui a pouco voltamos. Jéssica, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dessa nova geração nesse processo de transformação da sociedade, até nessa questão de empoderamento dessa nova geração, e a importância até dessas mentorias feitas com pessoas que estão dentro desse grupo da diversidade e da inclusão, né? A Raquel Maia, Jamila Ribeiro, são grandes mentoras, grandes referências, e você com certeza também é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário e dessa importância para empoderar mais essa geração em prol de uma transformação real da sociedade. Legal, excelente pergunta. Eu acredito muito na nossa geração e nas duas gerações que já estão chegando, que já estão vindo aí, chegando no meio universitário, no mercado de trabalho. Eu acredito muito mesmo, porque hoje, né, a gente carrega privilégios de acesso e de conhecimento que os nossos pais não tinham, que os nossos avós não tinham, que os nossos bisavós não tinham, né? Então, assim, você ter mais acessos te dá mais responsabilidades e mais poder de impulsionar coisas e agendas também. Então, eu acredito muito na nossa geração, por causa desses acessos que a gente tem hoje, né, muito promovidos pela tecnologia e tudo mais, mas eu também acredito muito nessa geração por esse sentimento de inconformismo, de não dar mais para a gente ficar do jeito que a gente sempre foi, né? Como a Moni falou, de desafiar o status quo e destruir todas as estruturas que mantêm o sistema que a gente tem de desigualdade hoje, para construir novos sistemas muito mais equalitários, equânimes, muito mais justos e muito mais proporcionais à nossa sociedade de hoje, é o que a gente quer ter na sociedade futura, né? Assim, fazer construções sociais que realmente projetem o que a gente quer construir para o futuro. E eu acredito muito nessa força de tração que a nossa geração, as gerações que estão vindo, tem, que é de assim, chega, não dá mais para a gente, assim, tá na vida passeio, seguir no fluxo, deixar a onda levar a gente. Não, a gente tem que ser a força motriz dessa mudança que a gente, não é nem que a gente quer, que a gente urgentemente precisa, porque senão a gente não vai ter mais futuro para muita gente aqui, né? Então, eu acho que tem essa importância também.
E eu acho que a gente também tem um poder que eu acho que está sendo descoberto, ou redescoberto, ou até assim, uma chama que a gente está acendendo aos pouquinhos agora, que é a consciência de carregar um legado, né? Assim, cada um de nós aqui, a gente carrega um legado da nossa história, da nossa parentalidade, da nossa ancestralidade, e a gente tem que dar seguimento a esse legado. Então, assim, que cores, né, que sabores e que temas e que tons eu quero que tenham os capítulos do legado da minha ancestralidade que estão aqui na minha mão para construir, para escrever, né? Ou quero que seja só uma página que alguém lê e passa rapidinho e já esquece da história. Que história que eu quero deixar aqui? Que pegada nesse planeta eu quero deixar, né, da minha passagem? Então, acho que tem muito essa vontade, consciente ou inconsciente, acho que cada um está num estágio, assim, de consciência e de autodescoberta para gerar esse empoderamento que você falou, mas é essa vontade de eu quero deixar minha marca aqui, né? Eu não quero passar despercebido, eu não quero ser só mais um, eu quero ser diferente, né? Hoje a gente tem muito falado no poder de ser diferente, né? No que o Marcos falou de todo mundo tem o seu superpoder, né? Então eu acho que isso é uma agenda muito legal de você descobrir nas suas diferenças, nas suas individualidades, naquilo que te faz um indivíduo único, quais são os seus superpoderes e como que você vai colocar esses superpoderes a serviço da sociedade, a serviço da história que você está escrevendo para o futuro. Então, acho que tem essas três partes, assim, que pelo menos para mim são forças muito latentes de querer ser parte, de querer gerar mudança, de não se conformar mais como as coisas são ou porque as coisas sempre foram feitas dessa maneira. Não sei se eu te respondi, mas eu tenho uma leve viajada aqui agora. Não, super respondeu. E o importante é a gente saber e ver que tem uma geração engajada nesse processo de mudança, né? E que quer mudar. Exatamente. Então, isso faz toda a diferença, essa atitude, né? Exatamente. É a intenção, né, William? Assim, todo mundo aqui sabe que quando a gente está intencionado, a gente está obstinado a uma coisa, não tem nada que segura a gente. A gente vai atrás dos recursos, vai atrás da informação e fala com não sei quem, fala que não sei o quê. Então, assim, se a gente está intencionado a ser parte da transformação e parte da mudança, vamos fazer acontecer, chamar para si a responsabilidade e não só ficar reclamando e maldizendo as entidades que fogem do nosso controle, entre aspas, porque as entidades reguladoras da nossa sociedade estão lá porque a gente permite também, né? E até politicamente essa geração está mais ativa também, né? Observando mais, acompanhando mais o poder público, as decisões do legislativo, do executivo. Isso é muito evidente também, né? Exatamente. Eu acho que a composição das bancadas que a gente teve nas últimas eleições foram históricas, né? A gente nunca teve bancadas tão representativas e tão mais próximas da proporcionalidade social que a gente tem hoje no Brasil. Isso, sim, é reflexo do nosso posicionamento, né? Então, se em 4 anos a gente conseguiu gerar essa mudança que vai refletir nos próximos 4 anos, o que mais a gente pode fazer? A gente consegue fazer muito mais. Até a bancada LGBT, enfim, cresceu muito também. Então, são movimentos que estão crescendo e esperamos que continuem nesse crescimento rápido, né? Exatamente. Obrigado, Jéssica. Mônica, como conversamos aqui, a educação passa e é transversal esse processo de mudança, né? Então, você representando o Grupo Ânima e a Universidade de São Judas, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o programa, o projeto Plurais que vocês desenvolveram. Bacana. Como o Marcos falou sobre os superpoderes, esses superpoderes eles não podem ser exercidos se não existe uma oportunidade à frente. Então, não adianta se as instituições, se o poder público e etc. não propiciarem essa oportunidade, a gente não consegue ter essa sociedade diversa, plural e inclusiva. O programa Plurais, como eu falei, ele foi um programa que foi montado pelos colaboradores da ANE, né, através de um comitê. E qual que é o nosso objetivo inicial? Que até 2025,
O nosso grupo de educadoras, funcionários administrativos, nas suas diversas posições, eles tenham exatamente, formem um espelho fiel da pluralidade da sociedade brasileira. Né? Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. E a partir disso, a gente desdobrou com uma série de ações muito detalhadas e de fácil mensuração. Né? Porque esse tipo de programa, quando não existe, e em geral, esses programas com muito foco, são coisas que estão se criando a cultura agora. Então, a gente focou inicialmente na inclusão racial. E fizemos uma série de iniciativas, né, que envolve o recrutamento e seleção, o letramento e a sensibilização, a comunicação e também o acompanhamento. Então, são várias atividades, vou falar só algumas delas. A primeira que teve foi muito bacana. A gente quer mostrar que a diversidade e a inclusão, ela está além dos números. Então, e que a liderança é o exemplo. Portanto, todo o comitê executivo e toda a diretoria, iniciou um projeto em que nós somos mentores da comunidade que se inscreveu para esse projeto. Então, nós tivemos quase 150 inscrições e iniciamos esse programa com aproximadamente 25 programas de mentoria. Junto disso, né, nós temos... esse é um programa de 6 meses, e a partir disso nós vamos cascateando, ou seja, não só a liderança, mas a partir disso, todas as áreas, a gerência, não só a holding, mas também as instituições nos diversos locais do país, também vão aplicar, nós vamos formar mentores também. Depois, nós temos um curso de formação de docentes plurais. Nós tivemos já, em poucos meses, né, de formação do programa, 3 turmas de 50 alunos com 50 alunos e alunas, e mais de 10 horas de conteúdo. Então, essa é uma outra coisa também que é muito importante, né, porque não basta você buscar essa sociedade plural, você tem que construir condições para, além de dar as oportunidades. Né? Uma outra coisa também interessante é o letramento. Né? Isso é uma coisa muito sutil, é o viés inconsciente. Então, eu sei que tem alguns publicitários aqui no grupo. Quem assistiu aquela série Mad Men, que o casal, eles faziam um piquenique, e aí terminava o piquenique, eles lá jogavam todo o lixo no lugar que eles iam embora. E acontecia na década de 60. E eu digo, nossa, mas que coisa horrível. Olha, eles deixam todo o lixo lá no lugar do piquenique. Nós que não somos letrados, né, no sentido da diversidade, nós fazemos uma série de gafes. E essas gafes, elas são inconscientes. Portanto, nós precisamos desse esclarecimento. E muitas vezes a gente fica constrangido e a gente não sabe o que a gente está, como o Cid falou, né? Qual que é o tratamento que eu tenho nos Estados Unidos, eu não posso falar negro, né? Aqui no Brasil, a gente tem que falar negro. Então, assim, são coisas que são sutis, mas para as pessoas que passam, né, tem uma jornada de vida vivenciando isso, é uma coisa muito importante e sensível. Portanto, não são só as minorias que têm que entender isso, é toda a sociedade. E uma série de outras ações aí depois, se vocês quiserem, a gente deixa o nosso canal aí super aberto para, enfim, o nosso objetivo também, temos o prazer em compartilhar, né, para que outras empresas também possam adotar iniciativas semelhantes. Mas seremos mais fortes. Mônica, muito obrigado e conte conosco na divulgação desse projeto, junto ao festival, enfim, todos os nossos canais. Marcos, voltando para você, queria te fazer uma pergunta.
porque algumas empresas estão anunciando uma meta para a equidade de gênero das lideranças, tipo 50% mulher, 50% homem. Você acha que deveria se ter uma meta também para as pessoas que estão envolvidas, inseridas na questão da diversidade e da inclusão, para que essas pessoas também comecem a serem mais representativas em cargos de liderança e conseguirem disseminar isso de forma mais efetiva? E um outro ponto também em relação ao ESG, que é a questão de responsabilidade social, governança, enfim, algumas empresas também estão colocando metas para as lideranças, então queria que você falasse um pouquinho desse cenário, de metas empresariais em relação à equidade de gênero, se deveríamos entrar com inclusão, diversidade, além do ESG também, que várias companhias estão inserindo. Obrigado, William. Falando da meta em si, a meta ela tem um papel, que é tornar o assunto em pauta e mensurar. Como a Mônica mencionou, a gente tem que mensurar de forma rápida e efetiva para entender se a estratégia realmente é efetiva ou não. Agora eu vou dar 2 passos para trás e mencionar também um pouco do que a gente discute na pauta. Então, no começo, eu mencionei que eu sou cofundador, líder de um grupo entre empresas e diversos mercados e profissionais com formação diversa, pessoas com deficiência e pessoas que são aliadas à causa. E quando a gente fala da meta, ela é importante para a mensuração, porém o mais importante é a estratégia por trás disso. Quando a gente fala de uma diversidade, seja para pessoas com deficiência, questão racial, gênero, a gente tem que pensar que uma corporação, ela tem como se fosse um funil. Então, a gente tem a atração do talento, a gente tem o desenvolvimento do talento, a gente tem a retenção do talento. E isso acontece não só no ponto de vista do candidato, porém também quando a gente fala das camadas gerenciais dessa organização. Então, a gente tem a diretoria, o CEO, a CEO da empresa, os diretores mais próximos, depois a gerência, a média gerência, até chegar em toda a organização. E além dessas camadas hierárquicas, a gente também tem os setores das empresas, de RH, vendas, marketing, logística, dependendo de qual que é o mercado que aquela empresa atua. Todos eles têm que estar envolvidos na causa. E o porquê disso? Quando a gente fala de uma liderança CEO, já literalmente na estratégia da empresa, essa é a principal parte que vai ter engajado. Porém, se essa estratégia ela não cascateia para baixo, via diretoria e via gerência, essa estratégia ela não é sentida na ponta dessa organização. Agora, o pulo do gato é quando a gente fala da média gerência, que é quem contrata e retém e desenvolve essas pessoas. A gente fala dessas pessoas que são as pessoas que estão entrando na empresa, pensando em empresas que desenvolvem seus talentos, então a média gerência e diretoria já está lá há mais tempo, a gente tem essa contratação de novos profissionais. Essa pauta tem que estar na meta, e não só de contratação, mas como que essas pessoas estão subindo na carreira, como que elas estão desenvolvendo, os projetos que elas atuam, elas têm a potencialidade de expressar o seu superpoder, como a Mônica até mencionou, tu precisa ter o aparato para conseguir te projetar daquela forma, né? A empresa dá condições para aquele profissional se desenvolver também. A empresa pensa em produtos que são inovadores para aquele público. Então, tem pessoas dentro da corporação que está pensando nessas soluções. Tudo isso entra na estratégia. Mas, definitivamente, a meta é o começo. Tem uma grande empresa farmacêutica que tem como meta X% da empresa ser mulheres, homens, tantos por cento pessoas com deficiência, tantos por cento pretos, e isso é estratégico para garantir que quem está na ponta, o RH, a gerência, a diretoria, todo mundo está envolvendo na mensuração dessa estratégia. Marcos, super obrigado, foi excelente tua abordagem. E aí, seguindo já, eu queria pedir para a Jéssica também falar um pouco sobre essa questão da representatividade, das camadas hierárquicas, setores, enfim, para a gente ir para o
para o término da live também, que o nosso horário já está chegando ao fim. Nossa, tudo que o Marcos falou agora, eu assim, ó, assino embaixo de marca-texto, pisca-pisca, estrelinha, tudo que der para assinar embaixo, porque é muito verdade, né? E o Marcos trouxe algumas falas muito poderosas e que assim, parece ser tão simples, parece ser tão óbvio, né? E por que isso não anda? Por que essa agenda, por que essa pauta não anda no meio corporativo? E é exatamente por causa disso, assim, o topo tem que se comprometer intencionalmente a gerar essa mudança. E no mundo corporativo, o que significa compromisso? Tempo e dinheiro. É isso. Se você, assim, se o C-level, se aquela camada executiva, se a alta liderança não se compromete através de metas, de métricas, com tempo e com dinheiro para mudar, né, todas as camadas, né, daquele recorte social que a empresa representa, a mudança não vai vir, né? E eu acho que tem um ponto, assim, que para mim tem sido muito pessoal, que é, assim, ir para além da representatividade. Porque até falando, assim, no meu lugar como mulher negra, executiva, e muitas vezes ser a única da sala, ou a única da empresa, ou a única da plateia, é exaustivo você ser a única e carregar o peso de representar todo um grupo. Eu não quero mais ter que representar ninguém, porque eu quero ter os meus ali junto comigo, fazendo parte, compondo, né, assim, o desenho daquela organização, né, e eu quero muito, assim, que os quadros de empresas, os quadros de funcionários, os quadros de liderança sejam proporcionais à nossa sociedade, não mais representativos, porque representativo é isso, é você ter um negro, uma mulher, uma pessoa com deficiência e um indígena e pronto, a nossa empresa é diversa, porque nós temos aqui todo mundo representado, temos aqui o fulano de tal representando a comunidade LGBTQIA+, aqui temos a Jéssica representando as mulheres negras, aqui temos o Marcos representando as pessoas com deficiência, e não, eu não quero mais ter que representar mais nada, eu só quero ser, sabe assim? Né? Eu só quero estar lá, trabalhando, brilhando, fazendo meu dinheiro, é isso que eu quero, né? Então, eu acho que para ir para além da representatividade, a gente precisa começar a empurrar a consciência de proporcionalidade. E quando a gente fala de proporcionalidade, é muito importante a gente se educar com relação ao que significa minorias aqui no Brasil. Porque muitos dos conceitos e das falas e das teorias de diversidade e inclusão, como tudo no bom mundo corporativo, a gente importa dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realmente, muitas camadas de diversidade, entre aspas, são minorias. Aqui no Brasil, quando a gente fala de gênero e raça, a gente não está falando de minoria. Nós somos estatisticamente maioria populacional no território brasileiro, né? Então, assim, para a gente é muito importante a gente marcar isso até como falta de sensibilidade e conhecimento profundo para se colocar num lugar de tipo, nossa, eu não sabia, preciso me educar e preciso compartilhar e expandir esse conhecimento para que a gente entenda o quão mais importante é a proporcionalidade e não somente a representatividade, né? E eu acho que outro ponto também é exatamente, Marcos, estou pegando vários ganchos aqui, que a sua fala foi esplêndida, meu amigo, que é isso, assim, você ter essa proporcionalidade em camadas hierárquicas e em diferentes setores, porque geralmente é isso, né? No RH, você vê um monte de mulher, um monte de pessoas LGBT, um monte de pessoas com deficiência, aí você vai para a área de vendas, tudo padrãozinho. Você vai para a área de tecnologia, homem, branco, geralmente com um sobrenome estrangeiro, 20 milhões de estrangeiros, poucos brasileiros na liderança. Então, assim, só porque a minha cota de mulheres ou a minha cota de PCD está ali representada e tudo no RH ou tudo no financeiro, não quer dizer que a minha empresa é diversa e muito menos inclusiva. Porque quando a gente começa a falar de inclusão aí, o esquema é outra, a conversa é outra, né? Que eu acho que tudo começa na diversidade, em como você vai atrair, em como você vai mudar os seus processos para você ser atrativo a pessoas que não necessariamente seguem o padrão que o mundo corporativo está acostumado, como você vai atrair quem está fora do status quo,
E aí depois você entra no que o Marcos falou, que é como você vai incluir e desenvolver essas pessoas. Então, diversidade sem inclusão não é sustentabilidade, né? Você não adianta nada você incluir, no primeiro ano seus números estão lá bombando e no segundo ano você está com um turnover altíssimo porque aquelas pessoas não ficam. E elas não ficam porque elas não se sentem pertencentes àquele lugar. Porque elas não veem que elas têm as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas para crescer e se desenvolver, a mesma segurança, o mesmo pertencimento, o mesmo acolhimento para elas serem quem elas são, com seus superpoderes e com as suas deficiências, sejam elas quais sejam, né? Então, acho que é muito importante marcar tudo isso e a gente não se acomodar mais por representatividade, porque representatividade hoje é uma meta fácil, se a gente olhar as estatísticas brasileiras, né? E tem muita empresa se escondendo por trás dessas metas de representatividade, quando a gente olha lá dentro, não é bem assim. Então, a minha briga agora é por proporcionalidade sustentável, que é você atrair, ter o reflexo da sociedade ali na sua empresa, né? E ter aquelas pessoas crescendo, ficando, e não aquele número girando todo ano só para ter um marcador de diversidade top e não tem um marcador de inclusão, não tem um marcador de proporcionalidade. Sem isso, seu negócio não é sustentável. Jéssica, super obrigado, você foi incrível na sua fala. Eu acho que hoje nós falamos muito sobre educação e conseguimos fazer uma grande masterclass com vocês que fizeram parte do festival, fazem parte do festival conosco, e nosso tempo já está esgotado, então vamos para o encerramento. Cid, gostaria muito de te agradecer, você é um super parceiro, admiramos muito o seu trabalho, queria que você deixasse um recado final. Bom, a luta continua. Eu saí da prefeitura, agora eu estou no setor 2,5. Estamos promovendo a inclusão da população surda que usa Libras, através de ferramentas, viu, Jéssica, viu, Marcos, que toda empresa quer. E ferramentas muito legais, de fato, que contribuem com os esforços que vocês já fazem para incluir as pessoas. Então, espero que essa conversa termine aqui, mas recomece aí em outros canais no futuro. Obrigado, William. Obrigado, São Judas. Gostei muito da Mônica, essa visão dela de universidade, né, que é onde praticamente, quer dizer, essa história inteira que a gente fala, se não tiver uma universidade forte, não acontece. Então, é muito bacana. Marcos, eu não conheci o Marcos também, apesar de ele ser um cara conhecido, e fiquei muito, muito contente de conhecê-lo agora. Espero, Marcos, que você me convide para o seu grupo aí dos bacanas, dos defis bacanas. Não sei se é isso. O seu grupo de profissionais vai ser bem legal participar. Então é isso aí, obrigado. Cid, muito obrigado, e com certeza continuaremos com essa conversa, não para por aqui. Mônica, gostaria que você se audiodescrevesse também, que faltou no início, e também deixasse um recado final para todos que nos assistem. Bem, eu tenho 1,62 m, olhos verdes, cabelos encaracolados, e eu estou numa sala escura. As paredes são brancas, mas a única coisa que eu tenho aqui é a luz do celular, mas foi uma experiência muito bacana, porque eu sei que eu tenho muito calor humano aí do outro lado da tela, e que eu posso ser verdadeira com vocês aqui que estão junto comigo. Mais do que isso, nós falamos muito sobre diversidade e inclusão, e eu gostaria de aproveitar e dizer para todos vocês que as portas da nossa universidade estão abertas para projetos, recomendações, programas que possam fazer, né, transformar ainda mais, não só o nosso estado, mas o nosso país, através da educação. Vou adorar receber vocês. Inicialmente da forma digital,
e futuramente, se Deus quiser, na forma presencial. Obrigado, Mônica, e obrigado pelo apoio da Universidade de São Judas ao nosso festival. Marcos, super obrigado pela sua contribuição, com certeza nos abriu vários horizontes, uma visão totalmente diferente, e que agora a gente consegue até construir novos projetos para levar esse tema da inclusão e da diversidade para frente. Então, eu queria que você deixasse também uma mensagem final para todo o nosso público. Obrigado, William. Obrigado, pessoal, pela participação, de poder estar aqui com vocês. De mensagem final, queria compartilhar aqui a inclusão é uma habilidade que todos nós temos. Todos nós temos a habilidade de incluir a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está numa situação diferente da gente, e as pessoas com quem a gente tem que aprender, e também ser incluso e permitir que as pessoas nos incluam em situações que são desafiadoras e que a gente possa sempre incluir um ao outro. No final, todos nós somos múltiplos, nós temos diversos recortes, diversas tendências, situações, cenários, trajetórias de vida diferentes. E a gente não aprende na vida se a gente não tem pessoas diferentes da gente nessa jornada. Então, ao incluir o próximo, a gente inclui a nós mesmos. Obrigado. Obrigado, Marcos, que conte conosco também nesse processo de transformação. Jéssica, foi um prazer te reencontrar digitalmente depois de tanto tempo e ver o quanto você tem contribuído para esse processo de mudança, não só de empresas, mas da própria sociedade também. Então, eu queria que você deixasse um recado final para todos, estudantes, para todos os nossos criativos, designers, enfim, a todos que nos assistem. Ai, obrigada, William, muito obrigada a todos os organizadores do festival pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, aprendi um montão. Quando todos os meus colegas estavam aqui falando, eu estava anotando, não sabia se eu prestava atenção, se eu falava, se eu anotava, foi demais essa conversa. Muito obrigada novamente pelo convite. E aí, eu acho que eu quero deixar duas mensagens. A primeira mensagem é para a liderança, né? Para as lideranças políticas, para as lideranças de educação, para as lideranças corporativas, para as lideranças sociais que a gente tem hoje, que é um call to action mesmo, que é assim: entendam e chamem para si a responsabilidade de ser parte da solução dos problemas que a gente tem hoje. Né? Chamem para si a responsabilidade de que seja mudar um grãozinho, 1 centímetro, que você pode, se aquilo está no seu raio de atuação, se aquilo está no seu raio de responsabilidade, no seu raio de influência, seja ser parte ativamente, conscientemente, intencionalmente da mudança e da nossa evolução que a gente tanto precisa enquanto sociedade brasileira. E a minha segunda mensagem é para todas as meninas negras, as estudantes, as que estão começando a sua jornada de trabalho, de carreira, que possam estar aqui nos assistindo, não desistam, né? Eu sei que muitas vezes o caminho pode ser difícil, pode ser solitário, muitas vezes vocês vão ser as únicas na sala, as únicas no ambiente, as únicas no grupo, né? Parece que socialmente as pessoas vão falar outro idioma, não tem as mesmas vivências, as mesmas perspectivas que vocês, mas não desistam, usem todas essas diferenças, esses intempéries que vão aparecer ao longo do caminho como gasolina aditivada para vocês irem com tudo, abrindo caminho para outras meninas negras que estão aí também, com muito talento, com muita força para dar para esse mundo, mas que muitas vezes estão acuadas no seu cantinho exatamente porque não se enxergam nas camadas da sociedade que a gente tem hoje. Então, queria deixar essa motivação para vocês e queria também deixar, por último, uma frase do Emicida muito querido, que é: tudo que nós tem é nós. Então, é isso que o Marcos falou, de a gente ser inclusivo é a gente se incluir, a gente incluir um ao outro, né? Nós que estamos na frente dessa trajetória para a gente se abraçar, para a gente avançar como uma frente unida, de braços dados, para ir compartilhando e gerando, potencializando essa onda de mudança que a gente tanto quer e que a gente tanto precisa. Bom,
Jéssica, muito obrigado e parabéns pela liderança que você exerce no setor privado, na sociedade e na formação de novas líderes, né, para o mercado de trabalho, para a sociedade, enfim. Chegamos ao final de mais uma live do Festival Digital de Economia Criativa, Sustentabilidade e Inclusão. Pedimos a todos que acompanhem a nossa programação, porque amanhã temos mais. Um abraço a todos e até a próxima programação.